Bom dia, queridos amigos da Messe de Amor, ou boa tarde para aqueles que estarão assistindo mais tarde. Nós estamos muito felizes por estar aqui novamente com vocês para mais um encontro deste programa Jesus, Sol das Almas, da Associação Assistencial Espírita Messe do Amor. Agradecemos muito o convite que nos foi feito e escolhemos hoje o tema Encontro de Reparação, do livro Pelos Caminhos de Jesus, do Espírito Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Que a paz do Mestre Jesus, então, nos envolva neste reencontro, queridos amigos, e que possamos estar todos sintonizados com o pensamento do celeste e divino amigo nestes momentos. Nós vamos falar hoje deste tema que começa falando então da mulher adúltera, conhecida no Evangelho de João, no capítulo 8, itens 2 a 11, fala desse encontro que Jesus teve quando ele foi a Jerusalém para a festa dos tabernáculos, e estando então no Monte das Oliveiras com os seus discípulos, ali chegaram os fariseus, arrastando uma mulher que tinha sido pega em adultério. E ali, eles, querendo confrontar o mestre, perguntaram-lhe o que fazer com aquela mulher. Pela lei mosaica vigente, ela poderia ser apedrejada, lapidação. E eles queriam que o mestre, então, mencionasse o que fazer com a mulher. Ninguém sabe o nome dessa mulher. Muitos a confundem com Maria de Magdala, mas não se trata da mesma. Outros dizem que é aquela mulher que perfumou os pés de Jesus com um perfume muito raro. Também não se tem notícia de que seja a mesma. Mas o fato é que, vendo aquilo, Jesus se curvou e ficou escrevendo na areia. E quando as pessoas procuravam saber o que é que ele estava escrevendo ali na areia, sem dizer nada, viam ali os seus principais defeitos. Um também era adúltero, o outro era traidor, era mentiroso, era corrupto. E aí foram todos se afastando um a um. E quando Jesus viu, não tinha mais ninguém. E após Jesus ter mencionado aquela frase famosa, aquela sentença, atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. E aí Jesus então disse para ela que ele também não a condenava, que ela fosse e não voltasse a pecar. A partir deste momento é que Amélia Rodrigues então começa este texto, Encontro de Reparação. E eu vou solicitar licença para ler alguns trechos aqui do livro, para ser fiel ao que Amélia nos diz. Então, Amélia menciona que, surpreendentemente, o mestre não censurou o delito, recomendando a lapidação da equivocada, como mandava a lei vigente, nem também a liberou de responsabilidade, considerando-a inocente. Então, o mestre ficou nesta posição e que ele levantou, sim, a leviandade dos que a acusavam, porque eles se encontravam incursos no mesmo crime, ou em outros crimes talvez piores. Então, isso, segundo a Amélia, desconcertou aquelas pessoas que estavam ali querendo fazer uma espécie de um linchamento. E, aliás, nesse ponto, a Amélia fala que eles tinham esquecido que ao lado da mulher caída encontrava-se o comparsa que tombara no mesmo erro. Interessante notar isto, né? Porque, sem dúvida, João não fala no seu evangelho que alguém tenha se referido àquele que com ela adulterara. Porque é evidente, se
o homem que com ela adulterara sabia que ela era uma mulher casada, sabia que ela corria risco de vida, ou melhor, risco de morte, caso viesse a adulterar. Mesmo assim, ele não se importou. E muitas vezes nós somos assim, né? Na ânsia de satisfazer, então, os instintos da carne, nós não pensamos nas consequências. E é a própria Joana de Ângeles, que em outras obras espíritas, vem dizer que se nós não queremos, ou se nós não podemos manter um romance a dois, então que não o iniciemos. Porque depois que a gente inicia, não é, que há toda aquela atração mútua, a gente não sabe como será a resistência do outro ser caso venha a acontecer uma ruptura nessa relação. Então, muitas vezes nós nos queixamos de carência de afeto nesta existência, mas que pode ser resultado do mau uso da nossa afetividade em existências passadas. Como diz também Joana de Ângeles no livro Vigilância, a carência de hoje é o desperdício do ontem. Então é preciso que a gente sempre se coloque no lugar do outro, para saber como o outro se sentiria, né? Não brincar com os sentimentos alheios. Aliás, nós seremos os maiores responsáveis caso, numa ruptura de uma relação, venha a acontecer uma depressão, não é? Às vezes um suicídio, aborto, ou a pessoa se arroja depois à prostituição, porque fomos nós que levamos a esse capítulo da desilusão, caso nós saibamos desde o início que aquele relacionamento não iria muito longe. Então é bom que nós reflitamos sobre isso e reflitamos também que toda vez que a gente tem uma comunhão carnal com alguém, seja essa pessoa quem for, estabelece-se um circuito de forças, segundo nos diz André Luiz, que alimenta os dois em regime de reciprocidade. Então, não se rompe impunemente este circuito, não se pode banalizar esta comunhão carnal. É preciso pensar muito nisto. E a história não nos diz, então, qual foi esse comparsa da mulher caída e o que aconteceu com ele. Mas, vamos adiante. Amélia Rodrigues nos diz que Jesus alertou a mulher para que não voltasse a pecar, a fim de que não lhe acontecesse mal pior. E depois Jesus se retirou, e naquela noite, quando o episódio já estava quase esquecido, ela procurou Jesus na residência que acolhia o mestre e os discípulos. Pediu ali uma entrevista com ele. E Jesus a atendeu. E ela veio pedir-lhe perdão por ter causado aquele transtorno. E disse que ela estava muito aturdida, porque não sabia qual o rumo a dar à sua existência agora, porque ela tinha lutado muito para não tombar, mas o sedutor a rondou com passos de lobo voraz e depois a abandonou. E igualmente o seu marido, porque passado os primeiros dias da novidade conjugal, ele também voltou às noitadas alegres com os amigos e deixou-a em solidão. E agora que ele tomara conhecimento de que ela o traíra, ele não a aceitaria mais em casa. Então ela disse: com sede de ternura eu me chafurdei no lodaçal dos desejos doentios, e o resultado foi essa tragédia. Mas agora eu estou abandonada e sem lar. Agora eu padeço o desprezo e a zombaria geral das pessoas e não sei que rumo seguir. Então eu venho lhe pedir um roteiro e uma lâmpada de esperança a fim de prosseguir. E o mestre, com a sua habitual bondade, infinita ternura, lhe disse que a paciência e a confiança em Deus seriam as duas providências iniciais que poderiam dar a ela a cura e a renovação da saúde. Por quê?
Depois de cometido o erro, ele passa a pesar na economia social, quer dizer, ele envolve toda a sociedade e também sobrecarrega a consciência que se sente culpada. Então, não que o mestre menciona, não que seja de vital importância o que os outros pensam de nós, ou a cobrança que eles fazem, pela impiedade mesmo das pessoas, mas o problema é maior conosco mesmo, com a nossa consciência. Então, Jesus recomenda que ela se arme de humildade, enfrente as consequências, confie no amanhã e, e procure se arrepender, porque esta é a melhor forma de defesa da pessoa que se equivoca. Porque se ele se arrepende e se ele muda de comportamento, todos verão a sociedade, Deus, nosso Pai e a própria pessoa, que ela não persiste, então, no engano que aconteceu. É aquilo que Jesus disse: vai e não peques mais. E daí ela disse: mas para onde eu irei agora, então, mestre? E Jesus falou que as aves do céu têm ninho, as serpentes também têm os seus covis, mas o filho do homem não tem sequer uma pedra com que repousar a cabeça. E não poderia levá-la consigo. E então, Jesus menciona que a negligência do marido ou a ousadia desse que rondou a sua paz e adulterou com ela, não constituíam respaldo, não constituíam pretexto para que ela assumisse algum compromisso infeliz, mas que também eles eram doentes. Então, ela que tivesse paciência, ela que se armasse de muito amor e que lembrasse que eles também vivem numa sociedade, num organismo comunitário que é alienado do amor, que não sabe o que é o amor, mas que ela agora já sabia como agir e que ela, renovada então pela certeza do triunfo, ela se levantasse da queda e prosseguisse com apoio na fé. E aí ela disse: mas então, mestre, me permita seguir-vos e dai-me a vossa bênção. Né? E se ajoelhou perante Jesus, que daí a ergueu, né, comovido, e aquela mulher que demonstrava tremenda humildade ali, prostrada aos seus pés, mas Jesus lhe disse: minha filha, vai, não sofres mais. Aqueles que se arrependem e buscam a redenção dos seus erros, encontram essa redenção. Há sempre um lugar no rebanho do amor do nosso Pai para as ovelhas que retornam e desejam avançar. Pode ir, e onde você estiver, eu estarei contigo, sustentando-te nas provas da vida. E Amélia Rodrigues, com aquela sua veia poética, termina este parágrafo dizendo: no céu silencioso, a sinfonia dos astros espalhava luz cintilante, apontando o futuro. E a mulher saiu dali, renovada de esperanças. Então, queridos amigos, nós queremos lembrar que a história não fala o que aconteceu depois, mas Amélia Rodrigues teve a oportunidade, né, nas bibliotecas do mundo espiritual, compulsando-a verificar isto que a Amélia mesma conta aqui na sequência da lição, que 10 anos depois, na cidade de Tiro, que era uma cidade litorânea também, famosa lá na Fenícia, havia uma casa humilde, de aspecto e rica de amor, que recolhia os peregrinos cansados e enfermos, aqueles que não tinham ninguém. E ali, uma mulher, cuja face revelava vestígios de uma beleza física muito grande, mas hoje em decadência, ela reunia ali os infelizes e limpava-lhes as chagas, lembrando e falando de Jesus. E por isso ela se tornara uma pessoa muito benquista naquela cidade, respeitada por todos. Então, num cair de tarde amena,
Trazido então por mãos piedosas, ali chegou um homem extremamente ferido, chagado, em extrema penúria, quase morto, sob o fardo de 1000 vicissitudes, é o que nos diz Amélia. E ele foi recolhido por aquela mulher com muito carinho, teve ali as suas úlceras lavadas, aliviadas, com medicamentos, ungüentos, tudo aquilo que ela podia fazer para amenizar a dor daquele homem. Também lhe deu um caldo reconfortante, uma sopa, e quando ele se recobrou um pouco do desalento, ele ouviu a mensagem da mulher, que em nome de Jesus lhe disse, perguntou como é que ele estava. E ele disse, mas esse Jesus a que você refere-se é aquele mesmo Galileu que foi crucificado anos atrás lá em Jerusalém? E ela disse, sim, é ele mesmo. Mas você o conheceu para falar assim com tanta precisão dos feitos dele? E ela disse, sim, eu o conheci, e ele morreu por nós, mas voltou ao nosso convívio para nunca mais nos deixar. E aí o homem falou assim, mas você tem certeza que os ensinos dele são verdadeiros? E ela disse, claro, ele me salvou. O homem falou, mas eu também o conheci, mas ele não me beneficiou. A vós ele salvou, mas a mim, que era egoísta e mau, que eu detestei, afastando-me da sua presença, confuso e amargurado, ele não me salvou. Daí ela perguntou, mas o que que fez o Mestre Jesus para que você dele se afastasse, confuso e amargurado? Aí o homem disse, ele salvou a minha mulher, que adulterara contra mim, mas não me concedeu uma palavra sequer de consolo. Então eu não pude compreendê-lo. Eu abandonei a companheira a quem eu infelicitara com os meus vícios, com as minhas noitadas, e depois fiquei envenenado de dor. Agora, passados os anos e havendo despertado para a verdade, eu a tenho buscado em vão, por toda parte, até que a doença me devorou o corpo e eu aqui estou. Veja só, queridos amigos, como é a vida. Ele a procurou por toda parte e Jesus providenciou que de maneira silenciosa houvesse esse reencontro, né? Era o que Jesus tinha dito a ela já, que o marido também era um doente, e por isso que Jesus não o condenou e tampouco deu a ela salvo-conduto. Disse que isso também não lhe dava o direito de se equivocar. Mas é aquela história de que todo erro que nós praticamos é um erro contra a lei, e um erro que a nossa consciência acusa. E para que possamos repará-lo, é preciso que haja esse caminho: arrependimento, expiação e reparação. E aquela mulher equivocada havia passado por essas 3 fases. Ela se arrependeu, ela expiou, não é, com o desprezo das pessoas, com o fato dela ter sido abandonada pelo marido, ter sido deixada de lado pela sociedade, e também ela procurou reparação, ajudando os infelizes naquela casa que ela fez um ninho de amor para os desconhecidos. Ela tornou-se a benfeitora ignorada de muitas pessoas, e a vida, como a vida dá muitas voltas, trouxe anos depois o seu ex-marido, para que ela pudesse socorrê-lo e orientá-lo, né? E assim é a vida, né? Nós sabemos que a bondade divina nos dá essa oportunidade. Então, quando a gente se equivoca, se o reajuste não acontece nesta mesma existência, acontecerá numa existência futura. É por isso que a gente vê muitos desajustes familiares, porque é a oportunidade, aquele grupo de acerto, quando se encontram ali pais, mães, filhos,
os parentes próximos, nesta jornada de reencontro, de acerto para o bem, para o amor. Mas o que Joana, ou melhor, Amélia Rodrigues nos fala aqui é que, embargada pelas emoções em desenfreio, naquele momento, então, em que o seu ex-marido, sem reconhecê-la, contava da sua desventura e dizia que havia procurado por ela em toda parte e a doença o havia devorado e por isso ele estava ali. Então, emocionada, a mulher naquele momento se recordou da praça onde ela quase fora apedrejada, do diálogo que tivera com o mestre, né, 10 anos antes, do que ele lhe dissera sobre o companheiro do passado, e sem dizer nada, o homem segurou-lhe a mão suavemente e o consolou, dizendo, repetindo as palavras que Jesus lhe havia ensinado: o arrependimento do erro, a confiança em Deus e a paciência são os primeiros passos para a reparação de qualquer delito. Então, cabe repetir, né? Arrependimento do erro, confiança em Deus e paciência são os primeiros passos para a reparação de qualquer delito. E ela prosseguiu, dizendo ao ex-companheiro: Deus é amor, e Jesus, por isso mesmo, nunca está longe daqueles que o querem e o buscam. Agora, durma em paz, enquanto eu velo, porquanto nós dois já encontramos o Mestre Jesus. Muito linda essa passagem, queridos amigos, porque o Mestre Jesus havia prometido que estaria com ela em todos os momentos. E agora ele lhe possibilitava o reencontro com o companheiro, ele também equivocado. E agora ela estava lhe ajudando num momento difícil da vida dele. Ambos se reencontravam para reatar aqueles laços de amor que é o que vige na humanidade, é a força maior da humanidade. Então, nós podemos dizer que todos nós, de uma forma ou de outra, nos assemelhamos a esta mulher equivocada, ou ao seu ex-parceiro, ou aquele que a seduziu, porque todos nós somos, de uma forma ou de outra, doentes da alma, em algum sentido, em maior ou em menor grau. E ela encontrara na caridade uma forma de se redimir, é a reparação. Ela não ficou paralisada na culpa, como muitos de nós ficamos, às vezes, quando nos descobrimos em erro, mas ela caminhou, foi adiante, conseguiu vencer, não é, através do auto-amor, do auto-perdão, reconstruir a sua vida, dedicar-se agora àqueles que sofriam mais do que ela, fundou aquela casinha humilde de socorro aos necessitados. Então ela se levantou e, como diz uma frase, quando a gente está na escuridão, é melhor acender uma vela do que ficar amaldiçoando a escuridão. Serve para todos nós que nesses momentos difíceis de pandemia, nesses momentos pelos quais a humanidade passa por grandes provações, também nos defrontamos muitas vezes com angústias terríveis, como esta que a mulher equivocada passou, para que nós saibamos que o arrependimento, a confiança em Deus e a paciência nos farão vencer todos os obstáculos. Basta que nós tenhamos tempo para entender a situação, inteligência para descobrir o melhor caminho, coragem para seguir em frente. Então, com estas palavras, queridos amigos, nós agradecemos muito pelo convite que nos foi feito, agradecemos a Messe de Amor, na pessoa do seu presidente Sérgio e dos companheiros que cuidam do departamento doutrinário, a oportunidade de estarmos
relembrando as magníficas páginas de Amélia Rodrigues. Desejamos a todos um ótimo dia. Aqueles que são pais, este é o mês do Dia dos Pais, que relembremos da grande missão da paternidade. E um grande e forte abraço a todos os que são pais. Que Jesus, nosso mestre e amigo, esteja conosco agora e sempre. Muito obrigado a todos e até uma próxima vez. Muito obrigado.